Quem detém uma marca, uma patente, um direito autoral, muitas vezes, e aliás, muitas vezes é daí que vem o grande lucro com essa tecnologia, autoriza terceiros a explorarem essa marca, essa patente, esse direito autoral, mediante o pagamento dos royalties. Então, quem recebe royalties porque autorizou a exploração por terceiros da marca, da patente ou do direito autoral, vão trabalhar com propriedade industrial, intelectual de modo geral, não transfere a propriedade para esse terceiro. Como dito aqui, apenas a autorização, a licença de uso e exploração dessa propriedade. Não é de agora, é um ativo intangível valiosíssimo e cujos cuidados inspiram bastante cautela. O primeiro ponto que sempre é objeto de dúvida é o conceito, a terminologia, né? Classificação. É propriedade industrial, é intelectual, o INPI, que é exatamente o órgão estatal em que se depositam todos os pedidos de marcas e patentes, não os de direitos autorais. Os direitos autorais ficam registrados na Biblioteca Nacional, www.bn.gov.br. As marcas, as patentes, os desenhos industriais, esses sim ficam no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tá? Esse é o nome que existe para esse órgão aqui, com sede no Rio de Janeiro e escritório em São Paulo, ali no Itaim Bibi, para ser mais específica. Não se preocupem com a questão de uso de propriedade industrial ou propriedade intelectual. No Brasil, a se seguir o que ocorre na legislação europeia de modo geral, os termos propriedade industrial são utilizados para marcas e para patentes, enquanto que a propriedade intelectual para direitos autorais. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra também, no Canadá, a propriedade intelectual abarca todos esses três exemplos que eu coloco aqui. Por isso não se preocupem com a utilização, porque no final do dia é tudo ou propriedade industrial ou propriedade intelectual. Essa separação ou essa divisão de vocábulos não nos interessa para a nossa conversa aqui. Bem, o contrato de licença segue basicamente uma estrutura contratual geral, com as partes, o objeto, que é exatamente a tecnologia em questão, o tempo de utilização, o percentual de royalties, a forma de pagamento. Os royalties podem ser um valor fixo para o período de utilização ou, dependendo da projeção de rentabilidade, um percentual do que conseguir, né, faturar, e depende caso a caso, da empresa que vai explorar essa patente, por exemplo, ou essa marca, ou esse direito autoral. Tá? Aqui eu menciono a questão do contrato de venda, quando efetivamente se vende a marca. Você deixa de ter propriedade, portanto não pode cobrar royalties de mais ninguém, e vende a marca, a patente ou direito autoral para uma empresa ou para uma pessoa. Isso se chama cessão de marca. Ou seja, contratos de compra e venda para bens tangíveis chama-se contrato compra e venda. Para bens intangíveis se chama de cessão. Daí a cessão de marca, a cessão de patente ou a cessão de direito autoral. Tá? Quando vocês lerem licença de uso ou licença de marca, licença de patente, já não precisa ler nem o objeto para descobrir que se trata não de uma compra e venda, senão apenas de uma autorização para exploração, em que a parte que autoriza detém e continua a deter a propriedade e cobra por essa autorização. Essa cobrança, essa remuneração
tem exatamente o nome de royalties. Dito isso, trabalhemos um pouco com o objeto do contrato, que é a marca, a patente ou o direito autoral. Existem outros tipos de tecnologia, mas eu me concentrei nesses três, os três principais, em que se vê como escopo de contrato de licença para tecnologia. Começando pela marca, a marca identifica e distingue o negócio, produto ou serviço, ativo intangível valioso para uma empresa. Muito bem. Pensem como marca sinal visual distintivo do negócio, distintivo do seu negócio. A ideia é quem olha aquele conjunto de cores, aquele nome, aquele logo, aquela combinação de algarismos, por exemplo, já identifica que é o seu produto, que é o seu serviço e não é da empresa concorrente, por exemplo. Então, uma identificação de negócio é fundamental, né, para uma afirmação de nome, para uma afirmação de marca. Eu disse no início que a marca é um sinal visual. Portanto, no Brasil não se pode registrar como marca sons e essências. Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. De fato, muitas vezes acaba se achando que é uma brincadeira, mas o motor da Harley Davidson, de fato, ou o som do motor das motocicletas Harley Davidson, realmente são protegidas pela legislação de marca americana. E aí vocês perguntam, mas como? Por quê? Normalmente o som. Eu tenho um aluno que tem ele diz que realmente é uma obsessão por Harleys, né? E ele brinca e fala assim: se você está na rua e você escuta um determinado som, ou é uma Harley ou é uma perua Kombi. A ideia é realmente você escuta e diz: é uma Harley. Uma outra empresa, vamos imaginar que a Ducati, por exemplo, criasse um motor diferente do da Harley, ou seja, não copiou o motor, não copiou a mecânica, mas de alguma maneira conseguiu produzir um som de motor muito parecido com o da Harley. Então, quem num momento dado poderia se interessar em comprar uma Harley se as condições de compra da Ducati estivessem mais interessantes, a pessoa conseguiria adquirir uma Ducati e, de quebra, teria o som do motor da Harley Davidson. E isso acabaria confundindo. Mas é um motor, pode ser da Harley, mas agora também pode ser da Ducati. Isso acabaria prejudicando essa especialidade sonora que foi criada e protegida pela Harley. Repito, isso é no Brasil, nos Estados Unidos. A musiquinha do. Eu não vou, obviamente, reproduzir aqui porque ficaria ridículo, mas aquela musiquinha do Intel Inside, aquilo também é protegido sonoramente. O jingle do Always Coca-Cola também é protegido como marca sonora nos Estados Unidos. Na Austrália, é possível que se registre como marca sensações olfativas, essências, de modo geral. No Brasil, isso está se tornando cada vez mais comum. Você entra numa loja e tem exatamente uma essência específica da loja, que pode, desgraçadamente, às vezes pode ser agradável ou desagradável para alguns olfatos, mas o fato a ideia é de identificação. Porém, não é algo que se possa proibir alguém de fazer, ou a mesma essência, ou a questão olfativa, tá? de sensação olfativa. Na Austrália é possível, aqui no Brasil
Não, apenas o que se vê, apenas o que se distingue visualmente é passível de ser registrado como marca. Marca não é só logotipo, queridos. Marca é o nome mais o logotipo, é só o logotipo, é uma faixa de cor, toda uma identificação específica que é posta para o negócio. Cada pessoa física ou jurídica que tem interesse em proteger a sua marca vai até o INPI, hoje em dia o processo é eletrônico, e faz o que se chama de depósito da marca, pede para ser registrado. Pessoas físicas, pequenas e médias empresas têm um desconto de 50% no valor da taxa que é cobrada pelo INPI, e aí tem. Mas pelo princípio da especificidade da marca, não se deposita só a marca. O INPI obriga que o titular desse sinal ele indique esta marca está atrelada a qual produto ou serviço. O que é absolutamente lógico, né? Se eu quero distinguir o meu produto ou serviço do outro, eu quero me destacar no mercado pelos meus sinais de identificação, eu tenho que dizer para o que eu quero me destacar, para qual produto, para qual serviço. É possível fazer uma grande multiplicidade de registros. Porque para cada marca é possível que você tenha uma classificação de produto ou serviço, um grupo. Mas é possível que você registre a mesma marca, por exemplo, deposite 5 marcas iguais, mas cada uma delas indicando que você quer proteger um produto ou um serviço. Qual é a ideia? É evitar que a concorrência se utilize do registro de um logotipo igual, mas relacionado a um produto que não foi protegido. Vou dar 2 exemplos. Natura e Parmalat. A Parmalat, há alguns anos atrás, lançou um leite que se chamava Parmalat Natura Premium. A Natura Cosméticos deu uma advertência à Parmalat dizendo que ela não poderia usar a palavra Natura, porque Natura era uma marca registrada da dita empresa. A Parmalat não cedeu a essa pressão extrajudicial, digamos assim, e a Natura entrou com pedido judicial, liminar, para retirar todos os leites de todas as prateleiras de supermercados, padarias e afins. E conseguiu. O juiz da primeira instância concedeu a liminar. Disse, olha, tá certo, Natura tá marca registrada. Parmalat, tira o produto do mercado. Parmalat seguiu com o processo, recorreu. No Tribunal de Justiça, ganhou. Ganhou porque os desembargadores entenderam que, muito embora o termo Natura estivesse registrado para a empresa fabricante de cosméticos, em nenhum momento na lista de marcas Natura registradas havia o atrelamento a produtos alimentícios. Ou seja, a Natura para o mercado, que foi uma situação já corrigida, que naquela época ainda os dermocosméticos ou os nutricosméticos não estavam tão em alta como hoje. Mas o fato é que a Parmalat teve o direito de usar o termo Natura Premium. Porém, àquela altura, a Parmalat disse não, obrigado. Não, agora não, já reinvesti, já troquei, enfim. O que a Parmalat fez foi pedir compensação à Natura pelas perdas e danos relacionadas a esse tipo de pedido insólito, já que a Natura bem sabia desde o início de que não tinha proteção neste mercado específico de laticínios, por exemplo. Um outro exemplo relacionado a Starbucks, agora de outro lado, a proteção excessiva. A Starbucks no Brasil já é uma marca registrada desde a década de 90, muito embora eles não estejam há todo esse tempo no país, e eu já vou explicar por quê. Eles têm a marca Starbucks, todos os logotipos, inclusive os que mudaram mais recentemente,
para bebidas, cafés, chás, infusões, alimentos de vários gêneros. Tá. Só que eles têm também algumas marcas, tem mais de uma dúzia de marcas, mas só que eles têm algumas marcas para sacos de papel, timers de cozinha e fogões. Qual é a ideia? O negócio da Starbucks é saco de papel? Não. Só que a proteção quer ir até nível tal que impeça qualquer concorrente de criar uma sacola plástica com algo parecido com o que a Starbucks entende como marca identificativa, né? E se coloque de alguma maneira aí no mercado com essa sacolinha, mesmo que seja do ramo de alimentos, mas que tenha uma identificação que possa confundir o consumidor. Nossa, né, é um grupo da Starbucks. Foi feita uma parceria com a Starbucks, esse restaurante ou essa lanchonete, essa mercearia. Que não é a ideia. Então, para evitar esse tipo de associação, é muito frequente que as empresas registrem muitas marcas, protegendo vários níveis de negócio, mesmo aqueles em que eles ainda não atuam, mas eventualmente possam atuar. Os tipos de marca: nominativas, apenas o nome; a figurativa, apenas o símbolo, né, que já diz a que veio; marcas nominativas, apenas BSP, Business School São Paulo, apenas Maria Brigadeiro, por exemplo. A marca figurativa, não se vê nada que se possa ler ou construir com letra e número, apenas a figura. Ou, como diz aqui, qualquer forma estilizada, ou a maçã mordida, por exemplo. A propósito da maçã mordida, um outro exemplo importante, existem vários exemplos nessa área, eles são ricos, porque trazem a vocês exatamente essas diferenciações e os objetivos desse tipo de proteção legislativa. E todos esses conceitos que eu passo para vocês agora, ou de alguma maneira tento dividir, é algo que é muito consistente na legislação internacional. Então, o que se tem hoje de legislação marcária, de legislação de propriedade intelectual, mais abrangentemente falando, no Brasil, é muito similar ao que existe no exterior. Bem, eu falava de um propósito da maçã. A maçã mordida, que faz qualquer um concluir que é da Apple Computers, é objeto de briga judicial de décadas entre a Apple Computer e a Apple Records, a gravadora que se tornou famosa e que teve bastante ascensão por conta de ser a gravadora dos Beatles. E, portanto, pregressa a Apple. E, portanto, com a maçã protegida pela legislação de propriedade intelectual. A marca era da Apple, ou é da Apple Records. A diferença é que se tratava de uma maçã íntegra, enquanto que o logotipo da Apple Computers é uma maçã mordida. A legislação protetiva, ela tem essa ideia exatamente de distinção de um negócio, acidulando o oferecimento de produtos e serviços no mercado, e também a outra banda do consumidor, evitando que o consumidor seja confundido por um ato de um concorrente desleal, consciente ou inconscientemente, tá? Querendo ou não querendo. E nessa medida, a similaridade é proibida. Então você não, mas uma maçã está mordida e a outra maçã está íntegra. A similaridade permanece. Mas o logotipo tá em preto, o outro está em vermelho. A similaridade permanece. Os nomes são parecidos, mas escrevem diferente. A escrita é diferente, mas o som, quando falado, é idêntico. Também não pode.
Mesmo que fosse similar, não pode. A similaridade é proibida. Não é só a identidade. Se for parecido, se for passível de confusão, se está dentro de um mercado concorrente, não vai poder. Vai manter o direito de utilização quem registrou primeiro no INPI. Mas antes de falar dessa questão da prioridade do registro, vamos voltar para o exemplo das Apples. A Apple, a gravadora, processou Steve Jobs e sua empresa porque estava violando propriedade intelectual. A maçã é minha, você pode confundir, achar que a gente tem algum tipo de relação que a gente não tem. E fizeram um acordo milionário. Só que como o direito não anda, isso no mundo inteiro, né? No Brasil um pouquinho mais, o direito não anda no mesmo passo da tecnologia, nem o Steve Jobs naquela época imaginou que ele ia dali a algum tempo trabalhar no mercado musical, com iTunes, com uma série de outros desdobramentos. A época do acordo foi dizendo, olha, a Apple Records não trabalha no mercado musical, com situações que foram colocadas ali, mas muito limitadas, né? Muito limitadas para o que Steve Jobs criaria não muito tempo depois. Aí, na época do iTunes, aí novamente a Apple Records entrou com um procedimento judicial alegando a violação do acordo. Fizeram mais um acordo ziliardário. No terceiro acordo, nem o valor foi divulgado, para vocês terem ideia, enquanto que o Steve Jobs, insistentemente, a Apple Records dizia, não, me vende essa marca, né? Vamos terminar logo com isso, eu pago. Mas, sinceramente, se eu posso fazer esse tipo de brincadeira, eu também não venderia, se eu fosse detentora, né, parte do conselho da Apple Records, eu não venderia, porque aparentemente, considerando o mercado das gravadoras como anda não desde há muito tempo, eles devem fazer mais receita com os acordos que são pagos pela Apple de tempos em tempos do que eles simplesmente venderem por um valor XY, né, e encerrarem o caso por ali. Acaba sendo mais vantajoso. Bem, feita essa outra ilustração, vamos à questão da prioridade. Quem deposita primeiro no INPI tem prioridade. Pode ter usado a marca há mais tempo, pode estar no mercado há mais tempo. Quem vai primeiro tem prioridade. Um outro ponto importante. Vai de encontro ao que eu mencionei há pouco da Starbucks, que eu já ia explicar por que a marca estava depositada desde a década de 90. Considerando a atuação do Brasil em ratificar ou aderir tratados internacionais na parte de propriedade intelectual que visem essa especificidade toda de preferência, se eu faço um depósito, como o Protocolo de Madrid, eu faço depósito no escritório internacional, então o meu depósito, o meu pedido de registro de marca automaticamente se dissipa para todos os estados que fizeram parte daquele tratado. O Brasil vem ensaiando isso há muito tempo, mas é algo que inspira ainda muitos avanços aqui na nossa legislação. Existem outros tratados, o protocolo a Convenção de Paris, da qual o Brasil é Estado parte, né, signatário, mas isso não se chega em nível a uma preferência no registro. Mas isso demanda sempre uma atitude da parte internacional de querer registrar a sua marca no Brasil. Se não o fizer e outrem o fizer em seu lugar, ou melhor dizendo, primeiro, ganha. Quem chegar primeiro, ganha. É um conceito muito parecido com a questão de registro de domínio. Tá? Mas a questão de registro de domínio, se houver uma marca registrada, acaba realmente prevalecendo a marca para que a empresa possa reavivar o seu domínio. Não necessariamente, mas tem argumentos que ainda se podem utilizar. No caso das marcas, novamente, eu deposito, eu tenho preferência. Eu quero registrar minha marca nos Estados Unidos, então tenho que ir no órgão dos Estados Unidos e fazer esse registro. Quero registrar minha marca no Chile, na Argentina e no Peru. Vai no Chile, na Argentina e no Peru e faz o depósito da marca. No Canadá, do mesmo jeito. E os outros países, empresas de outros países, da mesma maneira.
Então, a Starbucks e a Victoria's Secret, por exemplo, são empresas que têm marcas registradas no Brasil desde o início dos anos 90. A Starbucks em 92, a Victoria's Secret acho que em 90 e algumas outras em 93, 94. Exatamente para evitar que enfim, pessoas criativas, né, meus queridos, depositassem o pedido das suas marcas no Brasil e tivessem preferência. O que aconteceria quando essa empresa viesse para o Brasil, a Victoria's Secret, a Starbucks, não conseguiria registrar a marca, porque um indivíduo já o teria feito e poderia dizer, olha, Victoria's Secret, essa marca é minha aqui no Brasil, então se você quiser a gente pode negociar. Isso no passado era felizmente muito mais comum do que é hoje, mesmo porque se percebe que as empresas estão se protegendo nos mercados relevantes, emergentes, desenvolvidos, em desenvolvimento, para garantir a proteção dos seus sinais distintivos de negócio. Mas a Pizza Hut pagou. A Pizza Hut, quando veio para o Brasil, pagou pela sua própria marca, porque havia um indivíduo, professor universitário, aliás, que registrou. E a marca não era professor de direito, a propósito, era de outra matéria. Mas ele fez o registro, obteve a preferência. E quando a Pizza Hut veio para o Brasil, ele disse que estaria disposto a vender a sua marca. E assim fez. Então, muito cuidado com essa questão de proteção dos sinais mesmo. Né? A mista, continuando, tem o nome e a combinação estilizada, como nessa marca aqui que fala por si. Né? Tridimensional, as marcas também podem ser direcionadas como as embalagens do produto e a forma plástica. Plástica no sentido de como ela se coloca para o consumidor na venda, no mercado. Aqui são as marcas de certificação, que são os selos oficiais, né, de qualidade, de ISO, em metro. Os alimentos orgânicos, também um outro exemplo mais recente de marca de certificação. As marcas coletivas, que fazem exatamente a distinção de algo que provém de entidades, né? Seja de um órgão governamental ou de uma associação específica, de uma federação, como a Fiesp, por exemplo. Então, isso vem nessa linha de marcas coletivas. Itens que não podem ser registrados como marca. Uma cor, uma palavra de uso exclusivo. Às vezes você pode ter a sua marca registrada especificamente NetQuest, por exemplo, como um site de busca. Essa marca vai ser registrada, imaginemos, mas o INPI vai fazer uma ressalva, sem uso exclusivo do termo net. Porque vocês imaginam, se a similaridade é proibida, queridos, imagina uma empresa que consiga exclusividade no net. Como ficam todas as empresas que atuam com net no nome? Impraticável. Né? Aqui partamos para as outras exceções estão aqui, estão bem especificadas. A questão da patente. Enquanto a marca é um sinal que se lê, que se vê, e que já remete ou o próprio concorrente, ou especialmente o consumidor, cliente, àquela empresa, àquele negócio, a patente é um produto. Ou um processo de fabricação dele. Logo, não existe dizer o nome da empresa está patenteado. Isso não existe. Não existe patente de logotipo. Tá? A patente pode ser de invenção, ou seja, um produto novo, foi criado, não existia. Sandálias havaianas. Quando foi criada na década de 60, não havia no mercado
nenhum calçado de borracha no estilo de sandália ou chinelo e, portanto, a empresa, a Alpargatas na época, conseguiu a patente, registrou a patente e ganhou, portanto, o direito exclusivo à exploração, fabricação e utilização desse produto. A patente modelo de utilidade, ela melhora algo que já existe. A tesoura já existe, não dá para patentear. Mas uma tesoura para canhotos, dá para patentear. Uma cadeira específica para algum ramo industrial, pode patentear. Uma máquina para uma costura específica do ramo têxtil, pode patentear. Um produto novo, voltando para a patente de invenção, aquelas proteções de papelãozinho que se coloca nos copos de café, ou da Starbucks, ou enfim, da France Café, que seja, cafeterias de modo geral, aquilo é uma patente. Aquilo é uma patente. O inventor daquela patente ganha um percentual da venda de tudo o que se vende daquela coisinha de papelão. Isso não é eterno. A patente de invenção, 20 anos a partir da data do pedido, 15 anos a partir da data do pedido para o modelo de utilidade. Isso é dizer que a patente das Havaianas caiu na década de 80. Foi patenteada em 60, caiu na década de 80. Para eles, desgraçadamente, muito antes das Havaianas serem consideradas como um item fashion. Muito ao contrário, falava-se até de maneira pejorativa da sandália. Hoje é algo absolutamente importante para a empresa e acaba sendo um sinal até brasileiro. Mas isso não impede que se faça, desculpe, sandálias de borracha no mesmo estilo das Havaianas. A sandália pode ser idêntica às Havaianas, porque a patente caiu em domínio público, ou seja, qualquer um pode explorar. Mas não confundam com a marca Havaianas. A marca Havaianas continua sendo protegida pela empresa criadora do chinelo de borracha. A marca. Por isso que teve uns espertinhos no passado que registraram as baianas. Isso, as baianas para um chinelo de borracha, havaianas para uma sandália de borracha. Isso é absolutamente similar dentro de uma confusão desse mercado específico dessas sandálias. Tá? Então, a patente, o produto, a sandália de borracha, caiu em domínio público, não a marca. Tá? Eu falei desses prazos de patente, a marca também tem um prazo limitado, mas é renovável. Essas patentes não são renováveis. Acabou o prazo, caiu em domínio público. As patentes têm prazo no Brasil de 10 anos, renováveis indefinidamente por 10 anos sucessivamente. Perdeu o prazo da renovação, o INPI te dá um período de graça. 60 dias você tem para lembrar que esqueceu de renovar a marca. Esqueceu? Caiu. Abriu para o público. Nem direito de preferência a empresa tem. Direitos autorais. Aqui entram as obras listadas. É o masterpiece do autor. Ele criou um roteiro, ele criou uma gravura, uma fotografia, um romance, uma poesia, todo esse elemento de autoria desta pessoa é objeto de proteção do direito autoral. Porém, queridos, ideias, metodologias, planos de negócio, regras específicas de jogos, isso não é direito autoral. Tá? Isso não é passível de registro a título de direito autoral. O restante o procedimento é bem prático, junto à Biblioteca Nacional e a emissão do certificado de proteção do direito autoral.
Da mesma maneira, a similaridade ou a cópia parcial é absolutamente proibida. Por isso que, em caso de música, música e letra, né? Porque você pode ter uma violação de direito autoral tanto da música quanto da letra. Então, da música, determinados acordes, mesmo que apenas os iniciais, mas que remetam aos acordes idênticos numa outra música, isso é considerado que se fala muito mais como plágio, especificamente para a música, plágio.